Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Então, na intervenção inicial, naquilo que diz respeito ao orçamento do Ministério da Administração Interna, e sublinhando alguns dos aspectos que já tive a oportunidade de fazer na primeira comissão há bem poucos dias, no âmbito de uma audição ordinária, eu queria, em 6 pontos, destacar aqueles que são as considerações que julgo mais pertinentes nesta intervenção inicial. E a primeira tem a ver com o orçamento do Ministério da Administração Interna, que para o ano de 2013 nós propomos ascendo a um total de 2.187 milhões de euros, ou seja, um aumento de 12,3% em relação ao orçamento de 2012 e 7,5% acima daquilo que tínhamos considerado no orçamento do ano presente, portanto, 2012. A primeira nota que eu queria aqui deixar no início destes trabalhos é o de que este orçamento vai ao encontro daquilo que era uma prioridade política que, de resto, enunciei aqui na Assembleia da República, que era o de estabilização e previsibilidade, designadamente nas forças e serviços de segurança. Isso significa nós termos um orçamento capaz de assegurar, do ponto de vista da operacionalidade, mas também do ponto de vista do cumprimento das exigências que temos pela frente, com rigor, de assegurar todas as funções que temos previstas no Ministério da Administração Interna. Rigor que, apesar deste aumento, se tem que verificar no próximo ano. Nós, este ano, na projeção que temos de cumprimento do Orçamento de Estado na área da Administração Interna, tem sido possível fazer, sem nenhum corte do ponto de vista operacional, uma gestão muito rigorosa, que permitiu, como eu tive a oportunidade de dizer anteriormente, que no segundo semestre de 2012 pudéssemos ter dado início, como já demos, a um conjunto de decisões que têm a ver com a regularização da situação de promoções dentro das forças de segurança, coisa que está hoje a acontecer, quer na PSP, quer na GNR. De resto, falta para os senhores oficiais, quer de uma força, quer de outra força, e vai acontecer dentro de poucos dias, espero eu, o início desse procedimento, e cumprimos assim um dos objetivos que tínhamos enunciado na Assembleia da República quando discutimos o orçamento para este ano, para o ano de 2012. Em terceiro lugar, eu queria também destacar que o rigor na execução orçamental e as dotações que estão previstas para 2013 são absolutamente essenciais para garantirmos a operacionalidade das forças e serviços de segurança. E estes são aspectos relevantes que queria sublinhar no início desta primeira intervenção. Destacando o seguinte: se os senhores deputados puderem compulsar os números que têm à vossa frente, isto significa, no orçamento para 2013, que 95,6% do orçamento do Ministério da Administração Interna é orçamento de funcionamento, o que significa um total de 2.090,6 milhões de euros para orçamento de funcionamento. E que, deste orçamento total do Ministério da Administração Interna, 83,2% são transferência de verbas de receitas gerais do Estado, ou seja, um total de 1.738,9 milhões de euros do Orçamento de Estado dizem respeito a transferências do Orçamento de Estado. Segunda nota que eu queria sublinhar no início desta audição. Eu tinha dito, a quando da aprovação do Orçamento para 2012, que em janeiro de 2013 nós estaríamos em condições de restabelecer a normalidade nas forças de segurança, designadamente pela integração de todos os elementos das forças de segurança nos sistemas remuneratórios que tinham sido aprovados em 2009 e que entraram em vigor, como Vossas Excelências bem sabem, em janeiro de 2010. Pois bem, o Orçamento de Estado para 2013
contempla as verbas necessárias para dar integral cumprimento a todas as disposições do sistema remuneratório então aprovado e que, por vicissitudes várias que são do conhecimento público, não foram aplicadas durante estes anos. Ou seja, em 2013, nós vamos ter a integração de todos os elementos das forças de segurança no sistema remuneratório que entrou em vigor em 2010, em janeiro de 2010, e isto significa, designadamente, três coisas. Significa a atualização do suplemento de forças de segurança de 18% para 20%, significa a atualização do subsídio de fardamento de 200 para 300 euros e significa também no próximo ano a continuação das promoções que são necessárias para o adequado enquadramento nas forças de segurança. Para este efeito, nós temos um pouco mais de 57 milhões de euros, o que traduz, de resto, a explicação do aumento do orçamento do Ministério da Administração Interna para o ano de 2013. E isto, no fundo, consubstancia uma das prioridades políticas que eu tinha enunciado, como se recordam, desde o princípio do exercício destas funções. É necessário, em matéria de forças e serviços de segurança, devolver estabilidade à vida dessas forças de segurança e devolver previsibilidade em relação àquilo que são aspectos essenciais do funcionamento das forças de segurança. O Governo está, por isso, a cumprir aquilo que tinha dito em relação a esta matéria e está a cumprir no prazo que tinha anunciado em relação a estas questões. E queria aqui dizer que estas não são questões menores, porque todos estamos recordados das dificuldades as mais diversas e da controvérsia indesejável que tem havido em torno destas matérias. Terceiro ponto que eu queria abordar tem a ver com as questões de investimentos em infraestruturas e em equipamentos. Para começar por abordar o projeto CIVIC, o programa CIVIC, que é um projeto absolutamente essencial para a segurança do país, designadamente na vigilância costeira, que tem sofrido ao longo dos anos, como os senhores deputados bem sabem, sucessivos atrasos, alguns deles resultantes do facto de algumas das estações estarem previstas serem situadas em zonas de paisagem protegida e, portanto, com restrições do ponto de vista ambiental e em terrenos onde existe servidões militares. Essas dificuldades estão ultrapassadas e eu queria dizer aos seus deputados, na linha daquilo que eu de resto já tive a oportunidade de anunciar na primeira comissão, que mantemos o calendário de, em abril-maio do próximo ano, temos absolutamente completo a rede CIVIC, que é, como disse, muito relevante para efeitos de vigilância da costa portuguesa. Isso significa que, de acordo com o calendário que estava aprovado, as obras estão já, neste momento, no terreno, de acordo com esse mesmo calendário, e na programação que está previsto e, portanto, não há, neste ponto de vista e neste projeto, que é um projeto muito, muito importante, não há, neste momento, nenhuma dificuldade que possa impedir, finalmente, a entrada em funcionamento de toda a rede CIVIC no país. Em relação às instalações das forças e serviços de segurança, eu julgo que já está publicado, ou já estão publicados, os avisos que permitem, de uma forma inovadora, um relacionamento e uma articulação entre o Ministério da Administração Interna e as autarquias locais, no sentido de deitarmos mão a um conjunto de situações que são muito difíceis, eu nunca escondi que isso acontecia nas duas forças de segurança, e que, por via de recurso a um programa que julgo que é inovador, nos vai possibilitar incrementar e potenciar o investimento neste domínio. Nós temos recursos para este efeito e temos estabelecido uma excelente, que eu queria aqui destacar, uma excelente cooperação com as autarquias locais, sem que isto signifique que o Ministério da Administração Interna se furte às suas responsabilidades nesta matéria.
a matéria de instalações das Forças de Segurança são da responsabilidade do Ministério da Administração Interna e assim vai continuar a ser. A operacionalização deste programa é que é importante que seja feito com as autarquias e vai ser feito com as autarquias. Terceiro ponto, ainda dentro desta questão dos investimentos em infraestruturas, para dizer que nós vamos prosseguir uma política que já está a dar frutos, em áreas que já vou a seguir discriminar, de partilha de recursos. Estamos a falar, por exemplo, na partilha de recursos, naquilo que tem a ver com gestão da frota automóvel das Forças de Segurança. Nós estamos a falar, no conjunto, de cerca de 10 mil veículos do Estado para as duas Forças de Segurança, que significam hoje dispersão de recursos e comprometimento de recursos das duas Forças de Segurança para fazer basicamente o mesmo, que é a gestão desse parque automóvel das duas Forças de Segurança. Nós queremos fazer partilha de recursos e queremos ganhar eficiência com essa partilha de recursos na gestão do parque automóvel, que é um aspecto muito importante para a operacionalização das Forças de Segurança. E temos que também, neste domínio, entrar em normalidade na vida das Forças de Segurança, na medida em que é preciso ter antecipadamente um planeamento adequado das necessidades de substituição que neste domínio se revelam. Eu queria só aqui recordar aos senhores deputados que esta política de partilha de recursos já está a ser consumada no Ministério da Administração Interna e que este ano podemos poupar milhões, eu vou sublinhar, milhões de recursos públicos porque partilhamos recursos na área informática e na área das informações, do sistema de comunicações e de informações. Isso já está em curso, está consumado no Ministério da Administração Interna. Isso obrigou a fazer renegociação de contratos e obrigou a centralizar um conjunto de dispositivos e disposições num só serviço no Ministério da Administração Interna e os resultados são deveras animadores e encorajadores e nós devemos aprofundar esta política por ganhos de eficiência que dela resultam, por um lado, sendo que ganhos de eficiência se traduzem aqui em podemos fazer mais com menos e respeitarmos melhor o dinheiro dos contribuintes. Depois, quarto ponto que eu queria aqui abordar tem a ver com a proteção civil. Também aqui, como é público, está a decorrer um concurso público internacional para gestão dos meios aéreos, gestão e contratação de meios aéreos, que serão meios aéreos partilhados entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Saúde, designadamente o INEM. Prevê-se que dentro de alguns dias esse concurso público esteja terminado. Nós já enunciamos quais eram as estimativas de poupança que queríamos em relação a esse concurso público. Vamos aguardar pelo fim do concurso público para termos uma noção exata daquilo que o Estado pode e deve poupar num domínio que é um domínio importante. E tive já também a oportunidade de anunciar que foram concluídos com sucesso o trabalho que foi feito em conjunto com a Liga de Bombeiros, no sentido de revermos o modelo de financiamento das corporações de bombeiros, o que se traduz no próximo ano para o Programa Permanente de Cooperação, ao abrigo do qual são canalizadas verbas para as corporações de bombeiros, um aumento no total de 2,3 milhões de euros para as corporações de bombeiros. E a este propósito, sublinhar também que no quadro da reprogramação do CREN, nós disponibilizamos 20 milhões de euros para o próximo ano, portanto, até ao fim do presente CREN, para três coisas no essencial na área da proteção civil. Por um lado, aquisição e investimento de equipamento individual para os bombeiros, que é absolutamente essencial para a proteção individual dos bombeiros, para a elaboração de cartas de risco intermunicipal, que é uma base absolutamente essencial para uma redistribuição mais racional das estruturas da proteção civil pelo todo nacional e, finalmente, para pequenos ajustamentos, pequenas obras e 2 ou 3 investimentos mais vultuosos na área das infraestruturas para os bombeiros. Em relação, último ponto, em relação aos orçamentos que temos de maior relevância no Ministério da Administração Interna.
Para sublinhar este ponto, na PSP passamos de 703,7 milhões de euros este ano 2012 para 796,9 milhões de euros, o que significa um aumento de 13,2%. 13,2%. Na Guarda Nacional Republicana, de 853,6 milhões de euros para 937,9 milhões de euros, o que significa um aumento de 9,9%. No CEF, de 85 milhões de euros para 84,1 milhões de euros. Queria aqui chamar a atenção dos seus deputados que, em termos reais, isto não se traduz num menor orçamento do CEF, porque, como Vossas Excelências bem sabem, havia um conjunto de estruturas do ponto de vista informático que estavam em encargo do CEF, que passaram para a Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos, por força da tal partilha de recursos, e, portanto, significa muito dinheiro a menos que o CEF vai ter que gastar neste domínio. Em geral, no conjunto das forças de serviço de segurança, vou já terminar, Sr. Presidente, aquilo que nós podemos constatar deste orçamento é um aumento de 10,8% para o conjunto das forças e serviços de segurança. Na Autoridade Nacional de Proteção Civil, nós temos uma diminuição de 127,1 para 124,3 milhões de euros no próximo ano, e eu queria dizer aos senhores deputados que esta diminuição está de acordo com aquilo que é a execução verificada este ano neste domínio e, portanto, entendemos que esta é uma verba suficiente para o desempenho cabal das missões da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O que, associado ao aumento da transferência de 2,3% que já falei para as corporações de bombeiros, significa que neste domínio nós estamos, de facto, também a fazer mais com menos recursos. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância.